Rodando o reloginho, começamos a aula. Bom dia, segundão. Nessa aula temos presente aqui Emanuele, Otávio e Tatiara, né? Poucas pessoas, mas daqui a pouco eles vão chegando e nós vamos adicionando. Galera, quero que vocês prestem atenção aqui agora. Vou compartilhar a tela. Vou colocar uma. Hoje teremos um trabalho, né? Um trabalho para casa, para vocês me apresentarem, aí falaremos disso depois. Pois bem, deixa eu colocar aqui, compartilhar essa tela com vocês. Nós paramos ontem na Guerra do Ópio, não foi isso? Vocês lembram? Pois bem, vamos recomeçar a aula de ontem falando... Poxa, deu bugado aqui, foi. Deixa eu arrumar aqui, Clara, Moisés entrando. Bom, eu vou voltar um pouquinho aqui. Bom, a guerra do ópio. Né? Nós vimos que o ópio, né, é uma substância alucinógena, né, que vem da papoula, uma planta. Teve efeitos catastróficos para os chineses, obrigados a assinar o Tratado de Nanquim. Bom, eu já pedi para vocês anotarem que esse tratado é muito importante. O tratado determinava a abertura de 5 portos chineses para os ingleses e a transferência de Hong Kong, né, que é a capital, para a Grã-Bretanha. Então, a Inglaterra vai dominar isso. O Tratado de Nanquim foi o primeiro da série de tratados desiguais. Está no nosso módulo, né? Tratados desiguais aqui, ó. Então, sublinha lá na página 15, certo? Pois bem, onde o Reino Unido tinha muitas vantagens comerciais que a China. Bem mais vantagens comerciais. Então, a guerra do ópio, mas não tivemos só uma guerra, né? Tivemos as guerras do ópio. A Segunda Guerra também vai acontecer. A França e os Estados Unidos, como eu falei ontem, elas vão se aproveitar dessa questão, dessa fragilidade da China, né? Para assinarem tratados comerciais com esse país, para tirarem suas vantagenzinhas também. Então, veja comigo, revolta de Taiping, né? Então, o que foi isso? O golpe maior, porém, ocorreu em 1851, na revolta de Taiping, em 1851 a 1864, motivada por questões religiosas, pela intensificação dos camponeses com o governo imperial, como tinha falado ontem também, né? Sobre a invasão estrangeira. Então, ou seja, os camponeses, os habitantes, não estavam gostando disso, dessa realidade que estava acontecendo, né, na China. Então, vai começar. E aí, o que vai acontecer? Nós já vimos isso ontem também, né? Aonde vai ter um apoio, os americanos e britânicos apoiam, né, militarmente o imperador, ou seja, coloca o imperador em xeque, né? Garantir futuras vantagens. Calcula-se que nesse conflito entre, né, camponeses, chineses e o império, né, que era fortalecido tanto por americanos quanto os britânicos, deixa 20 milhões de mortos entre feridos de guerra, fome e doenças. Então, vejam que essa revolta também é importante. Então, falamos, né, do primeiro tratado, falamos da revolta de Taiping. Pois bem, a dinastia reinante jamais recuperou o prestígio após o conflito civil. Ainda teve que conceder mais benefícios comerciais às potências europeias. Então, vejam só, vai acontecer um conflito, né, também religioso, né, aonde vocês verão que também xenofóbico, porque eles não vão aceitar isso, né? Em 1864, derrotados, os chineses viram seu território ser retalhado entre Alemanha, Estados Unidos, França, Grã-Bretanha, Japão e Rússia. Então todo mundo começou ali, ó, né? Nova derrota ocorreu após a Guerra dos Boxers, um movimento nacionalista chinês, aonde, como eu falei a vocês, é um movimento religioso,
aonde as pessoas não gostavam, né, da cultura do outro que vinha de fora. Dessa vez, a China foi obrigada a aceitar a política de portas abertas, onde era obrigada a abrir os portos, sim, os portos para a comercialização dos produtos estrangeiros. Então, vejam só a situação, né? Vamos voltar aqui um pouquinho, ó, desde né, que nós vimos aqui do Tratado dos Desiguais, com o Tratado de Nanquim, e agora com a revolta de Taiping. Então, vejam só, a situação não está legal. Porém, como eu falei a vocês, não é uma só guerra do ópio, tem a Segunda Guerra do Ópio. Né? A Segunda Guerra do Ópio ocorreu em 1850 e envolvia a reação dos chineses frente ao domínio inglês. A Grã-Bretanha tentava, em 1850 e 1864, estender os seus direitos na China, né? Ó, tudo nosso, tudo nosso. Contudo, em 1856, funcionários chineses embarcaram em um navio inglês que havia prendido vários tripulantes da China. Em resposta a isso, então vejam, olha o que aconteceu. Que eu estou dizendo, né? Contudo, em 1856, funcionários chineses embarcaram em um navio inglês, né, que havia prendido vários tripulantes da China. Essa resposta, né, em resposta, um navio inglês bombardeou Canton e houve um embate entre as tropas dos dois países. Os chineses queimaram as fábricas e armazéns comerciais dos estrangeiros. Nossa, então o bicho pegou, galera. O que levou a tensão, né? Ou seja, ficou aquele clima pesado do lado inglês. A França decidiu enviar tropas de apoio após o assassinato de um missionário francês no início de 1856. Então, notem, há um conflito, né? Toda essa questão, a segunda parte da Guerra do Ópio, aonde vai ter um conflito direto entre a China com a Inglaterra, não é isso? Ou seja, e a França vai apoiar isso também. Não houve dificuldade para as operações militares de ingleses e franceses, que em 1856 os aliados chegaram a Tianjin, forçando os chineses a assinatura do Tratado de Tianjin. Em junho de 1858, o tratado previa a abertura de vários portos, né, ao comércio ocidental e a livre circulação de missionários cristãos no território chinês. Então, pense nisso aí, galera. Ó, missionários cristãos no território chinês. Nada a ver isso, né? Então, vejam só. Tratado de Nanquim, né? Vemos agora um novo tratado, Tratado de Tianjin, né? Em julho de 1858. Esse tratado previa a abertura de vários portos ao comércio ocidental e a livre circulação de missionários, né, cristãos no território chinês. Então vejam só, em Xangai, no fim de 1858, a importação do ópio foi liberada. Então imagine só a situação que estava passando aí, porque para quem chegou agora, o ópio era uma substância, né, alucinógena. Então vejam só, olha o papel da Inglaterra aí nesse território chinês. Então vejam só, outro tratado, mas gente, eu preciso decorar isso não, eu preciso compreender. Então vejam, nós tivemos o Tratado de Nanquim, né? O Tratado de Tianjin e agora tem um Tratado de Tientsin. Então, seja, mais uma vez derrotados, os chineses foram impelidos, ou seja, eles tiveram que aceitar as condições do Tratado de Tientsin, que determinava a legalização definitiva da comercialização do ópio, a abertura de outros 10 portos e a livre atuação dos missionários cristãos no país. Então, meu irmão, então vejam só, olha aí que gravidade, legalização definitiva da comercialização do ópio, galera, dessa substância alucinógena. Ou seja, a comercialização do ópio na China só foi proibida em 1949, século XX, quando a Revolução Comunista, vamos falar disso, né, lá no terceiro ano, determinou o combate à droga. Já a ilha de Hong Kong só vai ser devolvida, né, pela Inglaterra no ano de 1997, também século XX. Galera, ontem, de fato,
as guerras do ópio foram determinantes para que, ao longo do século XIX, né, os britânicos garantissem e alargassem seus interesses políticos e econômicos no interior do território chinês. Então, vejam, foi uma forma deles, né, garantirem isso. Então, vejam só. Agora, galera, um fato importantíssimo está aqui. E eu coloquei aqui para vocês em vermelho porque é fato importantíssimo. Então, vejam só. Importante perceber que essa situação foi completamente diferente da Índia, porque estamos na China. E nós vimos na aula passada o que aconteceu na Índia. As potências europeias não se apropriaram dos governos das províncias, né? E mantiveram o poder central de Pequim. O imperador era como se fosse um fantoche, né? Então vejam, já lá na Índia foi completamente diferente, beleza? Então, voltando aqui, vou voltar aqui rapidamente. Vamos voltar aqui só um pouquinho. Então, vejam só. Pois bem, se você for esperto, você vai colocar Tratado de Nanquim, né? Determinava a abertura de 5 portos chineses para os ingleses e a transferência de Hong Kong para a Grã-Bretanha, né? Aí você pega Tratado de Taiping, né? Ou seja, revolta de Taiping, motivar pelas questões religiosas, mas aí o que é o que eu quero? Pois bem, então, território, né, vai ser retalhado entre Alemanha, Estados Unidos, França e Grã-Bretanha, Japão e Rússia. Pois bem, a Guerra dos Boxers, como eu falei para você, né, é um conflito religioso, né, importante também, mas eu quero mais sobre Taiping. E a Segunda Guerra do Ópio, né, vocês verão que nesse segundo momento vai acontecer, né, o Tratado de Tianjin, em julho de 1858, né, velho? Aqui, ó, eles vão ser forçados a assinar esse tratado. O tratado previa a abertura de vários outros portos ao comércio ocidental e a livre circulação de missionários, né, cristãos ou católicos, melhor dizendo, no território chinês. E o importante é que em 1858, essa mesma data, ó, a liberação do ópio. Então, galera, e para finalizar, temos o Tratado de Tientsin, né, que determinava a legalização definitiva da comercialização do ópio. Beleza? Então é importante eu diferenciar, né, ter isso daí bem claro para. Porque se cair numa questão, né, de um simulado, eu saber o que é que cada tratado queria defender. Então, vejam, e essa questão, vocês vão ver que na China é diferente, aonde o imperador vai estar, mas ele é um fantoche, ele é manipulado. Pois bem, vamos dar sequência. Primeira Guerra Sino-Japonesa. Gente, vamos ver como é que se deu essa guerra e por que o Japão, né? A Primeira Guerra Sino-Japonesa ocorreu nos anos de 1894 a 1895, ou seja, no contexto do expansionismo imperialista japonês. Vejam, o Japão se tornando imperialista na segunda metade do século XIX. Essa guerra resultou no início do controle do Japão sobre as áreas estratégicas do Extremo Oriente, como a Península da Coreia. Sim, Coreia, com que fez o Império Japonês se tornasse mais visível ao mundo ocidental, isto é, as potências imperialistas ocidentais da mesma época. Então vejam esse conflito, né? Nós veremos isso, esse conflito, né? China, Coreia, Japão. O Japão passou a se tornar propriamente uma potência econômica e militar com tendências imperialistas no advento da era Meiji, no ano de 1867. Eu acho que é dessa forma correta, porque eu não falo japonês, mas era Meiji. A era Meiji teve início com o imperador Mutsushito,
ou Mutsushito, que pôs o fim da era Edo. Então, vejam só, esse imperador é importante eu lembrar dele, Mutsushito, que perdurou no Japão por cerca de 200 anos e caracterizou-se por construir uma sociedade agrária feudal baseada em clãs políticos, né? Clãs, tribos. Clãs principal era do Shogunato Tokugawa. Então, veja, esse nome é extremamente difícil, eu compreendo, mas eu só estou falando para vocês. Beleza, galera? Então, Shogunato Tokugawa. Então, Mutsushito, né? Mutsushito, que pôs fim à era Edo. Então vejam, então vocês vão ver como o Japão se torna, né, essa potência. Com o Mutsushito, né, as bases feudais japonesas foram gradualmente sendo demolidas. O Japão conseguiu modernizar-se e inserir-se no capitalismo internacional. Vejam só, sobretudo por meio de compra de tecnologia ocidental, maquinário industrial e armas. Além disso, ocorreram reformas políticas agrárias e urbanas no território japonês, que tornaram a economia do país mais dinâmica do que a época feudal. Então, ou seja, houve uma modernização, né, em si no Japão. Essas prosperidades vindas com a era Meiji, né, gerou a necessidade de expansão do Japão no continente asiático. Uma das principais conquistas territoriais foi a ilha de Ryukyu, no sul, em 1879. Todavia, o interesse maior dos japoneses estava na Península Coreana. Então, galera, é importante eu colocar isso aí. Então, toda a questão do Japão estava no domínio dessa península, da Coreia. O problema é que a Coreia estava há bastante tempo subordinada à China. Então, por isso que a gente tem nesse contexto, uma implicação com o Japão, Coreia e China. Vamos ver. Questão da Península da Coreia. Então, vamos entender aqui. A China possuía relações tradicionais com a Coreia, que a servia na condição de Estado vassalo. Vocês lembram lá, né, questão de vassalo e suzerano, né? O vassalo é o que recebia o feudo, o suzerano é o que dava o feudo. Então, e tinha um pacto, né, de suzerania e vassalagem, isso daí lá na Idade Média. Então, vejam só, por ser uma península aberta ao Oceano Índico, a Coreia era considerada uma região estratégica, sim, sobretudo, né, que diz respeito à recepção, escoamento de produtos. Então, essa área comercial, ela é muito importante, onde vai escoar produtos e matérias-primas. Além disso, a Coreia pagava tributos à China e vinha sob a sua influência cultural, tendo o confucionismo, né, como religião oficial. Então, vejam, confucionismo, se vocês não sabem, né, Confúcio, que tinha aquela sabedoria, né, aonde ele buscava respeitar toda uma questão dos mais velhos e tal, na China. E, entretanto, em virtude de conflitos com as guerras do ópio e da guerra sino-francesa, né, a China ficou gradualmente enfraquecida. Lógico, né, velho? Nós vimos isso anteriormente. Todos esses conflitos que chegaram, né? Então, vejam só. Gente, eu acho que eu coloquei... Vamos ver, daqui a pouco eu acho que eu coloquei uma coisa aqui que tá mais ou menos aqui, ó. Guerras do ópio e guerra sino. Ah, não, tá certo. A China ficou gradualmente enfraquecida na segunda metade do século XIX e, ao contrário dos japoneses, os chineses não se modernizaram. Essa situação é vulnerável, né? Ou seja, a vulnerabilidade chinesa foi a oportunidade que o Império Japonês encontrou para colocar a Coreia na zona de influência. Então, vejam só, o Japão, né, colocando as suas garrinhas de fora. Os setores mais reformistas da Coreia
viam na ascensão do Japão moderno uma possibilidade de ganhar mais autonomia, ou seja, poxa, ó, o cara está todo tecnológico, o cara está se desenvolvendo, e, por consequência, de também modernizar a península. Porém, os setores mais tradicionais, conservadores, buscavam ao contrário. Eles queriam solidificar as relações com a China. Então, vejam, vai ter esse conflito da Coreia. Então, a Coreia, uma parte via no Japão uma questão, meu irmão, podemos nos modernizar, né? Podemos, né, pegar essa veia tecnológica, levantar a nossa economia. Mas uma outra parte mais conservadora queria solidificar essa relação com a China. Vamos lá. Explode a guerra. Olha aqui o mapinha, se vocês vão ver, ó, aqui, a China acima, Coreia do Norte, Coreia do Sul e o Japão aqui, ó. Tudo pertinho. O estopim para o conflito ocorreu em 28 de março de 1894, com o assassinato de um revolucionário coreano, né, aliado do Japão, chamado Kim Ok-kyun. Kim Ok-kyun. Kim Kyun foi morto em Xangai por agentes da Yuan Shikai. Yuan Shikai, um dos principais generais que serviu à dinastia Qing. Então, aquela dinastia que tinha um poder lá, né? E depois caiu. Pois bem, a dinastia chinesa, que nós vimos anteriormente, né? Que não conseguiu ficar no poder. Após ter sido morto, o corpo de Kyun ainda foi enviado de volta para a Coreia, onde foi esquartejado e exibido em praça pública. Então, vejam só. O Japão encarou o fato como uma afronta direta. O conflito estourou quando a China enviou 2.800 soldados. Gente, muito pouco. 2.800 soldados sob a liderança de Shikai para a Península Coreana. O Império Japonês, por sua vez, enviou 8.000 combatentes, bem treinados e com armamento moderno. Então, vejam, olha a questão da tecnologia. Então, vejam, você vai ter um poder muito maior, concordam comigo? Então, as forças chinesas sucumbiram rapidamente, perderam, né, esse conflito sobre o poderio japonês, que estavam com armas melhores, né, soldados bem mais treinados. Os japoneses invadiram Seul e capturaram o imperador coreano em 8 de junho de 1894. Os conflitos prosseguiram até o ano seguinte, tanto por terra quanto por mar. Beleza? Mas dá para ver, né, uma soberania japonesa aí. Vamos lá. A entrada no Japão no imperialismo na Oceania. Vejam só. Século XX, né? 1901 já é século XX, galera. O Japão era uma nação fechada à comunidade internacional. Era totalmente fechado, né? E isso era um problema para os países, para as nações, melhor dizendo, industrializadas, né? Porque eles queriam ganhar campo, mercado, não é isso? Queriam Conquistar novos vender. mercados. Esse Queriam isolamento vender. é o quê? Diga Eles aí. queriam vender. E aí, com o Exatamente. país fechado, não tem como. E esse isolamento durou até 1854, quando os Estados Unidos, sim, forçaram o governo a abrir os portos. Então, vejam, forçaram, sobre ameaças de canhões, sim, navios parados na orla, né, no mar, assim, ó, e apontados. Gente, 8 navios. Os japoneses não tiveram outra saída e firmaram acordos com essas nações, né? Lembra do imperador Mutsushito, que nós vimos? Vocês lembram ou não? Nós vimos nos slides anteriores. Ele assumiu o poder do Japão em 1868 e inaugurou a era Meiji. Meiji, né? Meiji, marcado pela modernização do país, pela introdução de profundas mudanças econômicas, políticas, culturais, tecnológicas, científicas e militares. Por isso que ele, né, o Japão deu essa crescida. A partir daí, o Japão passou a buscar, né, ambições imperialistas. Gente, todos os países que se modernizam, que crescem, eles vão buscar, através do imperialismo, a sua expansão. É isso que a história nos conta. Ou seja, desde a Inglaterra nas 13 colônias, depois os Estados Unidos
se torna independente, ele começa a sua era imperialista, e vários outros países, vocês vão ver aí a França, né? A própria Alemanha. Então, vejam, em 1894, após conquistar regiões do Pacífico, lá no Oceano Pacífico, declarou guerra à China para se apropriar, anota isso aí, por favor, essa região da Manchúria. Como eu falei a vocês, essa região da Manchúria, ela é muito importante porque é um ponto estratégico para o comércio. Levar, trazer matéria-prima, vender produtos. Então, ela é importantíssima. Tanto que em 1904 e 1905, ela vai disputar com a Rússia e vai ganhar dos russos, né, por esses territórios. Sendo assim, o Japão se tornou uma nova potência imperialista. Por que eu botei em maiúsculo? Para chamar a atenção de vocês. Sim, eu tenho que chamar a atenção do meu estudante. Então, veja, o Japão se torna imperialista. Então, essa região da Manchúria, galera, ela é importantíssima. Tanto que os russos também desejavam. Por quê, professor? Porque essa região, os mares não ficam congelados. Então, é sempre comércio a todo instante, a todo momento. Beleza? Então, vamos lá. Oceania e o imperialismo. Eu coloquei um mapinha aqui para vocês perceberem isso. Como vimos anteriormente, a expansão do raio da atuação das grandes nações industriais, né? Ou seja, europeias. Gente, a partir do momento da segunda revolução industrial, como eu tenho falado sempre para vocês, vários países vão começar a querer ganhar mercado e também buscar matéria-prima. Porque sem matéria-prima não se produz. E sem mercado não se vende, concorda comigo? Então, a Inglaterra, a França, a Alemanha, né, isso no início do século XVIII. Notem que essa expansão deu origem às conquistas de territórios da Austrália e da Nova Zelândia, na Oceania. Sim, aqui, ó, aqui no mapinha, ó, que passaram para o domínio britânico, sempre eles, né? Sempre a Inglaterra. As explorações no Pacífico resultaram da dominação colonial nas ilhas. Porém, no século XIX, outras potências europeias, sim, outras, começaram a chegar também, porque eles vão querer, né? Ou seja, todos vão precisar o quê? De mercado, um novo mercado para vender e também matéria-prima. Quando os primeiros ingleses chegaram, vamos ver como começou isso. Chegaram na Austrália por volta de 1788, século XVIII, após, né, perderam as 13 colônias, lá as 13 colônias, né, os Estados Unidos, melhor dizendo, os ingleses ficaram indignados e eles precisavam buscar novas colônias. E você sabia que para os ingleses um novo continente, ou seja, um novo mundo, era uma terra de ninguém. Por que isso, professor? Porque vocês viram, eu falei isso na aula, naquela aula que eu fiz com a professora de filosofia, que não existia um atestado de Adão falando, olha, o novo mundo está repartido só para Portugal e Espanha. Não. Por quê? Por que só para Portugal e Espanha? Cadê? Me comprove que tem um certificado que deixaram isso, essa herança para vocês. Não tinha. Não tinha nenhum atestado. Então, se não tem um atestado, vários países falaram assim, olha, inclusive a Inglaterra, não vou respeitar. E começou todo esse processo, né, de em busca de matéria-prima, de novos mercados, né? E também nós vimos, né, com a eugenia, o uso da ciência, eles viam nesses habitantes, nos aborígenes, como selvagens, primitivos. Mas, gente, isso na visão dos olhos dos europeus. Porque nós sabemos que quem foi primitivo, quem foi selvagem na questão, foram os ingleses. Concordam comigo? Porque os australianos viviam lá tranquilamente, em tribos, civilizações, e com a chegada dos ingleses, eles vão dominar essa região. Quem é selvagem? Quem é selvagem?
quem vocês consideram selvagem? Não é mesmo? Mas agora eu fiquei confuso agora. É ou não é? Me diga uma coisa. Se você vive com a sua tribo lá na Austrália, tranquilo, favorável, vocês vivem todo num contexto de coletividade, tem tudo para todo mundo lá: água, madeira, peixe, caça, fruto, agricultura. Vivem todo mundo no coletivo. Aí chegam os ingleses, começam a dominar. E eles te chamam de selvagens. Na realidade, quem é selvagem? Os ingleses, porque eles querem adotar, eles querem, no caso, é, dominar, no caso. Isso é uma forma de agir como selvagem, no caso, impor, estabelecer uma nova mudança, no caso. Então, veja comigo, não existe uma cultura superior à outra, existem culturas diferentes. Então, é errado eu chamar uma outra cultura de selvagem. Por quê? Porque, gente, aí é que essa extensão do etnocentrismo, quando não respeitamos a cultura do outro povo. Então, mas na questão da selvageria, da questão de, né, quem está oportunando, quem está aqui tendo uma atitude, né, primitiva, na realidade, são os ingleses, porque eles não estão respeitando a cultura do outro povo, dos australianos, ou melhor dizendo, aborígenes. Ou seja, eles viviam de forma tribal? Viviam, mas eles eram felizes assim. Agora, quem quer dizer que eles queriam se tornar, né, entre aspas, civilizados, que nós vimos, né, que os europeus tinham aquela questão de aquelas pessoas que não querem evoluir, não querem civilizar, vão ser, né, extintas, vão morrer. Então nós vimos isso, né, na questão do imperialismo, e eles achavam isso. Tanto é que vocês verão comigo, né, lá na África, a própria igreja e os europeus, eles vão dizer que eles são pagãos, e eles têm que ter a salvação e por isso eles têm que trabalhar, né? Era uma forma deles pagarem os pecados. Olha que crueldade, galera. O que é que vocês acham disso? É um Hein, João? absurdo. Não é? Acho um absurdo, tem que trabalhar para pagar os pecados. Por ser preto, por ser uma etnia diferente. Então, gente, é meio bizarro isso, né? Então, assim, e a própria igreja ganhou, né? Se favoreceu com isso, né? Então, vejam só, que vocês viram que porque a Europa ela vai chegar e ela vai impor também, né, a sua religião, porque vocês viram que nas cruzadas eles perderam para os muçulmanos, né? Então dessa forma eles não queriam perder mais territórios. Então é importante você perceber de em qualquer lugar eles vão impor a sua língua, a sua religião, os seus costumes, né, a sua cultura e bloquear a cultura local. Era uma forma deles, né, buscarem. Primeiro eles vão querer aprender a língua ou se comunicarem, descobrir os pontos fracos e saber se tem riqueza, não tem riqueza, como é, ou seja, e buscar a ponderar, né, de tudo isso, aonde o imperialismo ele vai sugar toda a riqueza que está presente naquela colônia. Galera, está acabando o meu tempo, estou voltando já na segunda aula para finalizarmos esse assunto, beleza? É dois minutinhos. Ah, não, quando começar a segunda aula eu estou de volta, tá bom? Abração. Tchau, professor. Até daqui a pouco, hein? Certo.